balanço do estado de emergência foi também tema de fundo hoje do Conselho de Ministros, que não saiu para a imprensa, pelo menos para aprofundar as matérias que foram discutidas, mas o nosso colega José João faz um enquadramento daquilo que foi a discussão hoje em Conselho de Ministros sobre a retoma ou não das aulas. Vamos acompanhar para em seguida discutirmos as perspectivas e olharmos para frente em relação aos dias que faltam para o fim do estado de emergência. Muito boa noite, Boaventura Mcipo. De fato, o Conselho de Ministros realizou hoje a sua 25ª sessão ordinária. Esta sessão não teve a habitual conferência de imprensa. O Executivo mandou um comunicado às redações a falar dos temas que estiveram na mesa de debate. E destes temas, há que destacar o balanço dos primeiros 15 dias do estado de emergência após a prorrogação, a última prorrogação havida, portanto, em relação a este estado de emergência. Estamos a falar de uma quinzena que teve vários marcos, a começar mesmo pela decisão de se retomar as aulas presenciais. É verdade que é uma retoma que vai em fases, mas para já houve até uma data para que se voltasse às escolas, pelo menos para a 12ª classe e também para a formação de professores. É um tema este que, em algum momento, levantou e continua a levantar a debate, por quanto há divergências entre vários atores da sociedade. Basta verificar ou destacar o fato de a Organização da Sociedade Civil para os Direitos da Criança ter feito um estudo no qual os pais e os próprios educandos, 70% deles mostravam-se reticentes em relação a este regresso às aulas, enquanto as condições não estiverem devidamente criadas e principalmente tendo em conta este crescimento dos casos da Covid-19. Mas este debate estendeu-se também aos partidos políticos da oposição em particular, que também mostravam-se ou mostram-se reticentes em relação a este regresso às aulas. Aliás, estão também os académicos, alguns deles também mostram algumas reservas em relação a este regresso às aulas, defendem que não podem as crianças serem usadas como testes para se verificar até que ponto o país estaria em condições de lidar com esta situação da Covid-19. E ainda em relação aos primeiros 15 dias do estado de emergência após esta última prorrogação, há que destacar este boom dos casos da Covid-19. Só para notar, ontem mesmo tivemos aquele que foi o maior número de casos em apenas 24 horas desde que eclodiu a Covid-19 no país. Tivemos, portanto, 62 casos. E hoje, como que a seguir a tendência, tivemos mais 49 casos. Estamos a caminhar já para um cumulativo de 1.300 casos. Aliás, em relação mesmo a este boom dos casos da Covid-19, estamos ainda na primeira quinzena do estado de emergência após a última prorrogação. Entretanto, a avaliar pelos números, ontem o Ministério da Saúde fez o balanço semanal e traz cá alguns dados. A avaliar pelos números, ainda na metade do mês, nós já tivemos mais que a metade dos casos que foram registrados no mês de junho. Há que destacar também, ainda nesta primeira quinzena, o fato de parecer haver alguma ansiedade em se voltar à normalidade, tanto que as igrejas, os líderes religiosos foram pedir ao Presidente da República para que se abrisse as portas das igrejas e se voltasse aos cultos presenciais, um tema que ainda não teve nenhuma decisão concreta. Voltando àquilo que foram os temas colocados à mesa de debate no Conselho de Ministros, o Executivo esteve também a analisar as perspectivas de retoma às aulas no ensino superior e técnico profissional e também na formação profissional pública, tema sobre o qual ainda não há uma decisão aqui fechada. Discutiu-se também, ainda nesta sessão do Conselho de Ministros, o lançamento do projeto Sustenta, um projeto que é já conhecido, é um projeto que visa estimular a economia rural com base numa gestão integrada da agricultura. Portanto, são, em linhas gerais, esses temas que estiveram a ser discutidos hoje pelo Conselho de Ministros, naquela que é a sua 25ª sessão e que foi marcada pela não existência da habitual conferência de imprensa. Boa noite. João, muito obrigado por esta intervenção que enquadra a discussão que vamos ter agora em estúdio. Muito bem, Ana Sambo, vou assim, o meu colega Zé João aponta aqui 3, 4 linhas destes primeiros 15 dias. Foi tomada a decisão do reinício das aulas da 12ª classe e do ensino professor a partir do dia 27. As igrejas pediram para que também se retomem os cultos religiosos. Assistimos também, desde ontem a hoje, o número de casos a dispararem, 39 hoje,
62 ontem, e nestes 15 dias também continuam a verificar-se paragens cheias, assim como mercados, portanto, algumas medidas de distanciamento social, sobretudo, a não serem observadas. O que lhe diz estes 15 dias, passado esta nova fase do estado de emergência? Muito boa noite, caros telespectadores. E em nome do EISA, gostaria de agradecer pelo convite, de mais uma vez podermos estar aqui e apresentar a nossa opinião em relação à questão do balanço do estado de emergência. Bom, é importante referir que nós iremos fazer a nossa análise com base em alguns pontos que foram levantados pelo Presidente da República, a quando do comunicado que ele fez à nação no dia 28 de junho. Porque se quisermos nos lembrar do que aconteceu nessa altura, o Presidente da República, em primeiro lugar, apresentou um balanço do estado de emergência que estava a terminar e depois anunciou a prorrogação e posteriormente as medidas que seriam tomadas relativamente ao último mês da prorrogação do estado de emergência. Exatamente. Portanto, não iremos debruçar-nos em relação a todos os aspectos, mas... Vamos aos aspectos que para vocês são os mais importantes. Exatamente. O primeiro aspecto que foi destacado pelo Presidente da República, quando seu comunicado, tem que ver com a tendência crescente de desleixo em relação às medidas de prevenção de prevenção da propagação do Covid-19. Portanto, em termos de balanço para os primeiros 15 dias, não notamos muita diferença por parte do comportamento do cidadão. Portanto, continua a ser um aspecto negativo a observância destas medidas de prevenção. Sim. Mas a grande questão, Ana Sambo, é discutirmos por que as pessoas, estando já no terceiro, quarto mês de estado de emergência, elas não observam. É porque elas próprias não querem, assumem um risco, ou há outros fatores que explicam que as pessoas não usem as máscaras, por exemplo, as pessoas que não têm o transporte particular, precisam de transporte de passageiros ou os voos já passem para se fazerem os seus destinos e regressarem às suas casas. Como é que elas fazem sem se apertar nos chapas? Quer dizer, se calhar a grande questão é por que estas medidas elas não estão a funcionar? Exatamente. Portanto, podemos analisar essa questão olhando, em primeiro lugar, para o comportamento do próprio cidadão e, em segundo lugar, para o papel do Estado em relação a essas medidas de prevenção. Em relação ao comportamento do cidadão, temos notado que algumas pessoas desleixam-se em relação a esta medida, não por falta de condições, mas simplesmente por, se calhar, é opção ou falta de incentivo no cumprimento das medidas. Notamos que as pessoas continuam a circular como vinham circulando nos meses anteriores a esta última prorrogação, que é necessário mencionar que no primeiro mês do estado de emergência as pessoas tinham um comportamento que parecia ser um comportamento que colaborava com aquelas medidas que tinham sido adotadas, mas posteriormente notamos um relaxamento por parte das pessoas, se calhar seja por questões culturais. É claro que algumas pessoas fazem-se presentes à rua por questões de necessidade, por questões de sobrevivência, porque precisam mesmo de se fazer à rua para poder sobreviver e para poder ter uma renda básica, não é, para a sua sustentabilidade. Portanto, se calhar também, se houvesse um pouco mais de incentivos por parte do Estado, no sentido de motivar as pessoas a permanecerem nas suas casas e evitarem ao máximo a circulação nas vias públicas, poderíamos ver um comportamento diferente por parte do cidadão. Também é importante realçar o papel do Estado nesse aspecto. Como sabemos, o ser humano não gosta de cumprir regras, não gosta e principalmente quando se trata de restrições. Então, por parte do Estado, podemos esperar ou apelar que haja um pouco mais de ação em termos de fiscalização. O que seria ação? Em termos de fiscalização. Consciencialização, prevenção, educação. Tudo isso faz parte da ação por parte do Estado. E é necessário referir que a repressão não pode ser no sentido de oprimir o cidadão, mas no sentido de motivar a sua correção. Ana Sambo, vamos falar do futuro. Não há cumprimento das medidas. No geral, o que isto remete em termos de decisão futura? Há um mês e meio o Presidente fez balanço de meio termo, no mês passado não, mas fez um balanço dos primeiros 15 dias e tinha dito que não se estavam a cumprir as medidas e que isso poderia conduzir o governo a apertar mais. Vimos na vizinha África do Sul, antes de ontem, o Presidente Cyril Ramaphosa apertou ainda mais, introduziu o recolher obrigatório e também cortou a venda de bebidas alcoólicas.
considerando que nós estamos numa situação idêntica, portanto, não há cumprimento das medidas, os números tendem a disparar, não sabemos quando é que atingimos o pico. O que do ponto de vista de decisão política, se pode esperar pela frente? Ok. Em primeiro lugar, gostaria de destacar um aspecto que, no nosso entender, é importante em relação à questão do retorno às aulas. Como foi aqui destacado pelos meus colegas, de uma forma geral, a opinião pública é que não há condições para o retorno às aulas neste momento. Nós concordamos com isso, entendemos que sim, efetivamente tende a haver o retorno, mas se calhar agora não seja o momento mais apropriado para tal. Se calhar agora seria um momento mais adequado para garantir a implementação das medidas adotadas e o reforço, como também a sua fiscalização. É importante também referir que hoje, a Organização Mundial da Saúde emitiu uma recomendação, segundo a qual, nos locais ou nas zonas geográficas onde se tenha registrado, onde haja já confirmação de casos de transmissão comunitária, é necessário que antes de haver o retorno às aulas, haja um controlo da transmissão comunitária. Então, o que sabemos até o momento é que as aulas, em princípio, vão retornar no dia 27 de julho. É importante ressalvar também que esta medida pode ser alterada. O Presidente da República deixou claro que a medida poderá se manter ou alterar em função da evolução da pandemia. E o que estamos a assistir agora, é um crescente aumento do número de casos. Portanto, está a haver uma evolução da pandemia. Então, havendo, ou se o governo entender ser essa medida mais adequada, pode recuar em relação a essa medida. Esperamos que assim seja, ou que haja pelo menos uma alteração em termos de número de alunos que vai se fazer presente às aulas. Se calhar seria mais adequado o retorno às aulas iniciar com os estudantes que estão numa idade um pouco mais avançada. Exato. Exato, que têm um pouco mais de responsabilidade. Está a falar de ensino superior. Exato, ensino superior, mas também não seria adequado iniciar o retorno às aulas no ensino superior em todos os anos. Exatamente. Se calhar nos primeiros 2 anos ou nos últimos 2 anos. Exato. Ana Samba, há uma equação que temos de fazer. Esta questão de formação de professores de 12ª classe tem aqui algumas nuances. É que o Estado é o maior empregador dos professores em Moçambique. A formação de professores ela é fundamental porque o Estado emprega por ano 8.000 pessoas. Portanto, estamos a dizer que se não há graduados professores este ano, portanto, há 8.000 pessoas que todos os anos tinham um emprego no Estado que deixam de ter. Se não há 12ª classe este ano, as universidades para o próximo ano não têm os novos ingressos, quer as universidades públicas, quer as universidades privadas. Portanto, há aqui também um campo de decisão política para proteger, digamos, um interesse maior. Portanto, e discute-se em todos os países, no fundo este é um dilema, não existe uma solução universal, tanto é que há países que aplicam, e depois eles são obrigados a recuar. Do ponto de vista de gestão, para também tentar corresponder às expectativas das pessoas que se formam, o mercado das universidades que precisam de novos alunos para a sua própria sobrevivência. Não faz sentido que haja este avanço. Aliás, hoje o Conselho de Ministros discutiu a retoma no ensino superior. Pelo menos o primário e o secundário, onde há um maior número de alunos, vamos falar de 7 a 10 milhões, pelo menos até aqui não se discutiu. Mas superior e ensino de professores, não faz sentido que avance, até digamos como um teste, embora para pessoas não se use essa expressão, mas um método de avaliação, se faz sentido abrir ou não. Exato. Como referi há pouco tempo, o cenário da pandemia não se prevê melhorar muito em breve. Portanto, o que tem-se estado a divulgar ao nível internacional é que o vírus veio para ficar e temos de aprender a conviver com o vírus. Não vamos passar a vida toda confinados. É necessário criar mecanismos de lidar com essa situação. Então, em relação à questão da formação de professores, é importante referir que ao nível do setor da educação, formação profissional e ensino superior, existem setores que são de extrema importância. Por exemplo, formação de professores, formação de pessoal da saúde. Então, numa primeira fase, se calhar, poderia-se priorizar
priorizar o retorno às aulas para o pessoal, os alunos ou estudantes que estão nessas áreas, não é? Da saúde e da formação de professores. Também são mais adultos, mais responsáveis, como eu já havia mencionado anteriormente. Exato. E em função do cenário que se vai verificar, poderia-se avançar... Na sua colocação, deixava-se de lado a 12ª classe? Numa primeira fase, sim. Exatamente. Muito bem. Fizemos o balanço. A grande questão é o que se faz pela frente. E temos que olhar mesmo para a África do Sul, até porque é um país vizinho e também a situação é mais ou menos similar à nossa. A África do Sul está com 500 casos por hora. Moçambique está com 39 hoje, 62 ontem. É verdade que a capacidade de teste é diferente. Eventualmente, se tivéssemos a capacidade de teste que a África do Sul tem, os números seriam bastante mais maiores. Estes números e a observância das medidas de prevenção, o que nos remete? Remete-nos a um maior aperto com polícia e forças armadas na estrada, com o setor privado a trabalhar a menor gás, ou vamos continuar no nível 3 e, digamos, de alguma forma, os setores a funcionarem normalmente? Ok. Em relação ao futuro, acho que a primeira questão a discutir seria de saber o que é que vem a seguir. Vamos continuar com o estado de emergência? Vai se levantar novamente o estado de emergência? Passamos ao estado de sítio? Ou haverá uma outra medida? Portanto, essa é uma questão técnica, legal, mas que está prevista na nossa Constituição. Já foi dito pelo Presidente da República que esta é a terceira e última prorrogação. Portanto, afastamos de início a possibilidade de prorrogar o estado de emergência por mais 30 dias. A Constituição não permite isso. Agora, podemos questionar se pode-se levantar o estado de emergência novamente. Portanto, ao nível da doutrina, existem várias opiniões em relação a esse ponto. Exato. Mas a maior parte dos que estudam o direito constitucional entendem que não é possível, no âmbito do nosso quadro legal, levantar novamente o estado de emergência, porque já levantamos o estado de emergência e vigorou durante 4 meses. É claro que a Constituição não é muito clara em relação ao número de vezes que pode-se levantar o estado de emergência num único ano, não é? Isso não está aqui mencionado claramente. Mas é preciso perceber qual é a lógica por detrás do estado de emergência. O estado de emergência é um estado de exceção constitucional. O que é que isso significa? Significa que no âmbito da vigência do estado de emergência haverá uma exceção em relação ao exercício de alguns direitos e liberdades fundamentais. Há uma restrição. Portanto, não seria muito lógico, muito racional, se calhar, pensarmos que podemos continuar com o estado de emergência por muito tempo a restringir direitos dos cidadãos. Exato. Mas há formas de, sem o estado de emergência, apertar ainda mais, mesmo dentro do estado de calamidade, por exemplo, apertar ainda mais algumas medidas. Exato. Portanto, já afastamos a possibilidade de levantar-se o estado de emergência ou se prorrogar novamente. Portanto, resta-nos agora o estado de sítio, mas o estado de sítio é uma ameaça de invasão externa ou uma grave perturbação de ordem pública, que não é o caso. Portanto, também afastamos essa possibilidade. O que temos assistido nos outros ordenamentos jurídicos é que passou-se ao estado de calamidade pública. Mas o estado de calamidade pública tem que ser decretado ao abrigo da lei. E no nosso caso, nós não temos uma lei que prevê o estado de calamidade pública. Temos uma lei de gestão de calamidades públicas. Pode-se declarar calamidade pública, não estado de calamidade pública. Mas, declarando calamidade pública no âmbito dessa lei, não será possível restringir os direitos e liberdades fundamentais, porque esses só podem ser restringidos ao abrigo da Constituição e não de uma lei ordinária. Exato. E o que isso significa em termos concretos? A maior parte dos nossos telespectadores não são juristas. Significa não restringir as liberdades individuais do cidadão, significa não decretar o recolher obrigatório, como está acontecendo na África do Sul, por exemplo, não colocar polícia e exército na 25 de setembro, na 25 de junho ou na 16 de junho para obrigar as pessoas, prender as pessoas, levá-las às quadras, levá-las a casa. É exatamente isso. Bom, o que significa calamidade pública em termos concretos? Poderá significar, por exemplo, a continuidade da implementação de algumas medidas que vinham sendo implementadas no âmbito do estado de emergência. Por exemplo, a questão da prevenção da contaminação. Ana Sam levantou aqui as questões, as opções jurídicas, mais pela frente, cessado o estado de emergência.
mas vamos discutir as questões das medidas em termos de aperto. Os números estão a subir, o presidente terá de falar, terá de tomar uma posição, e há vários fatores que nós estamos aqui a colocar em cima da mesa. E a grande questão é esta: o que é que se faz? Não se retoma a educação, retomando-se o ensino de professores e também a formação do pessoal de saúde, por um lado, mas isso só não resolve. Como é que o país, com a sua realidade, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, como é que um país mais pobre do mundo, com os números a crescer, sem capacidade de teste, consegue garantir que a sua população, ela em grande escala, não fique contaminada? Ontem eu entrevistava Fernando Lima e ele dizia que a estratégia do governo claramente é empurrar a gestão da Covid-19 até a descoberta de uma vacina. Portanto, vai se gerindo a doença até lá, uma vez que o país não tem outras opções, não tem capacidade de reforçar os seus testes, por exemplo. E a grande questão é esta: quais são as opções políticas para se conduzir o dossiê da Covid-19? Ok, muito obrigada. Bom, na nossa ótica, em termos de perspectivas, não é, para o futuro, no tocante às questões que levantou, seria importante, em primeiro lugar, se preocupar ou haver uma preocupação no cumprimento das medidas adotadas. Em função da declaração do primeiro caso do Covid-19 em Moçambique, foram imediatamente adotadas certas medidas, antes mesmo de se levantar o estado de emergência. E ao nível dos ministérios também adotaram-se medidas. A título de exemplo, no Ministério da Indústria, dos Transportes e Comunicação, implementou-se ou previu-se uma medida segundo a qual deve haver uma desinfecção dos transportes públicos semicoletivos e coletivos de 3 em 3 horas. Mas essa medida não está a verificar-se. Não sei, mas se calhar nem há desinfecção sequer uma vez ao dia. Portanto, nos outros setores também foram adotadas uma série de medidas que não estão ainda a ser implementadas por várias razões. Então, acho que seria mais importante, mais urgente, preocupar-se primeiro em implementar as medidas adotadas. Garantir o cumprimento das medidas em curso. Exatamente. Não precisamos ir muito longe neste momento. Exatamente. Nós também notamos a questão do distanciamento nas paragens, por exemplo. Não está a ser respeitado o distanciamento, nem nas paragens, muito menos o limite da lotação dos transportes semicoletivos e passageiros. Exatamente.